Deus está falando para nós, ó, vocês eram assim, agora não são mais. Claro, fundamentando de que nasceu de novo. Então ele está lembrando, você era trevas, você era um pecador, você era, o texto é forte, mas é assim que está escrito, você era um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Você era uma pessoa condenada, você tinha uma natureza pecadora, terrível, maligna dentro de você. Mas pelo novo nascimento, o qual se deu quando cremos que Cristo nos atraiu do corpo dele, nós fomos enxertados em Cristo, nós participamos da crucificação com ele para que o pecado, este mal, fosse destruído. Nós morremos com Cristo para sermos justificados do pecado, fomos sepultados como pecadores e ressuscitados como filhos da luz, como santos em Cristo, com um novo coração, nova vida, nova natureza. Então ele está lembrando disso. Outro tempo vocês eram trevas, vocês eram pecadores, eram condenados, mas vocês nasceram de novo. E agora vocês são luz do Senhor, porque agora Jesus Cristo, eu sou a luz do mundo, é Ele que está em nós. Por isso que Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz em vocês. Então, lembrando que nós éramos pecadores e agora somos santos na luz. Agora temos uma nova vida. E aí ele fala, então, lembra disso, para que você ande como um filho da luz. É sempre importante a gente trazer à memória aquilo que somos. Quem é você? Quem sou eu? Com o que eu me identifico? A palavra de Deus diz que nós trazíamos a imagem de Adão quando estávamos nas trevas. Mas pelo novo nascimento agora trazemos a imagem de Cristo. Então troca-se o status, troca-se a natureza, troca-se a vida, troca-se o coração. Então agora nós devemos andar como filhos da luz. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu sou uma nova criatura, que eu viva, que eu ande, que eu me comporte como uma nova criatura. É isso que eu entendo aqui. Se eu vivo no Espírito, se eu agora sou uma nova criatura, então eu devo me comportar como tal. Este processo é único em cada um. Cada um está num processo. Alguns mais santificados, mais maduros, outros menos. E como é que a gente faz? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Deixa eu mudar aqui, enfermo na fé. Vamos ver as outras versões para a gente poder ver outro ponto de vista com relação ao que são esses enfermos na fé. Acolhei o que é débil na fé. Aceitai o que é fraco na fé. Então aquele que está enfermo, que é débil, que é fraco na fé. Diferente de alguns que têm já uma fé fortalecida. Outros têm uma fé muito fortalecida. Outros são chamados de colunas dentro da igreja. Este processo é individual. Só Deus sabe. Lá em Romanos 12, agora, Mauri, no versículo 3, olha que interessante o que está escrito lá. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a fé a cada um. A fé é a mesma, é uma só fé. Ele deu a cada um esta fé. Mas alguns têm a fé que recebeu de Deus fraca. Está fraco na fé. E por que fraco na fé? Eu vou olhar na palavra de Deus e vou lembrar de que a fé que também é dada para nos salvar, também é dada para que nós vivamos pela fé. Está lá em Romanos 10, 17. Vamos ver se não é assim. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Isso tanto para ser salvo, você precisa ouvir para ser salvo. E depois que estou em Cristo Jesus, eu entendo que continua sendo assim. A fé, ela vem pelo ouvir. Então eu sou fortalecido na fé, ouvindo. Ou Abraão foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus, sendo uma pessoa grata. Por isso que está escrito lá que não saiba mais do que você convém saber. Alguns vão ter um despertar, um desejo para um aprofundamento na palavra. Todos são assim? Todos aqui são desejosos e se aprofundam na palavra? Eu vejo que não. Alguns sim. Outros medianos, outros mal vão ler a Bíblia. Mas como que é isto? Você não está aqui ouvindo a palavra de Deus? Se você vem aos cultos e ouve a palavra de Deus, aqui você vai ouvir sempre sobre o novo nascimento e sobre as orientações que nós temos para a nossa vida. Mas se eu ouço apenas aqui no culto, isto é
suficiente para que eu me fortaleça na fé? Eu digo, não. Você vai sempre ficar de uma maneira mais frágil na fé. Agora, quando eu dedico a meditar mais intensamente, isso vai me fortalecendo. Quando eu conheço mais a palavra de Deus, isso vai trazendo para mim uma bênção tremenda. Por quê? Porque eu vou ficando maduro, eu vou ficando experimentado, eu vou tendo experiência, eu vou podendo apagar os dados inflamados do maligno com o escudo da fé na palavra. E é isso que faz, então, uma diferença entre cada um aqui. E tá tudo bem. Porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Tá vendo como é que ele já vai mostrando? Como é que existem diferenças e nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Então, um tem um entendimento sobre algumas coisas e outro tem outras. Como é que vive? Vive respeitando um ao outro. E eu vou colocar aqui uma coisa importantíssima. Tanto que come legumes como que come comida mais sólida, todos os dois devem se submeter, devem se sujeitar à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai dar o que é certo para nós. Então, eu posso até compreender dessa forma, o irmão compreende de outra, mas vamos procurar todos nós observar aquilo que a palavra de Deus ela traz para nós e nós nos rendemos a ela. Isso é que faz que uma família conviva. A gente tem que ter princípios. E os princípios divinos da palavra de Deus é que vão nortear a nossa caminhada. Vamos ver o que ele fala ainda mais, o verso 3. O que come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. E aqui que entra uma coisa bonita, que eu tenho vivido aqui com vocês. Não julgueis, para que você não seja julgado. Não julgue a vida do outro. Nós devemos ter um princípio de nos preocuparmos com a nossa vida. Examinai-vos a vós mesmos. O julgamento, isso não é capacidade para nós. Por isso que ele fala, não julgue o que come ou o que deixa de comer. O que está agindo assim ou está agindo assado. Por quê? Porque eu posso incorrer no erro, e é fato que é fácil incorrer nesse erro, de que se eu falo alguma coisa, poxa, mas não é assim, eu já estou me colocando numa posição melhor que o outro. E para fazer isso, meu amado, olha, nós precisamos ter a graça de Deus para que possamos, se isso ocorrer, ser respeitado por aquele que está sendo corrigido. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. O melhor é a gente caminhar olhando para... Amados, esse texto é tremendo. Olhando para Jesus, não é olhando para o outro. O que eu puder colaborar na vida de vocês, vocês puderem colaborar na minha vida, amém. Sabe o que eu lembro? Examinai tudo. Examinai tudo. Retenha o que é bom. Se você acha que aquilo ali, o procedimento de alguém não é legal, então tira os olhos dali. Retenha o que é bom. Retenha o que é bom. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai? Mas estará firme, porque o Senhor é poderoso para o firmar. Então ele chama mais uma vez a atenção. Qual é a capacidade que eu tenho de julgar alguém? A capacidade que eu tenho de julgar alguém é nada. Eu não tenho nada. Não sou capaz. Eu posso ter a maior boa vontade de ser uma pessoa que procura falar com equilíbrio, olhando para alguém. Mesmo assim, eu não vou estar capacitado para fazer o que é correto, para julgar de forma correta. Por isso que melhor é que a gente não entre nesse campo. Viva cada um. Cada um respeite cada um. O Senhor conduzindo todos nós. Porque há um só Deus e Pai que é por todos e em todos e fazendo e operando na vida de todos. A justa operação de cada parte vai caminhando. Olha só como é que ele termina. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Um faz diferença entre dia e dia. Outro acha que todo dia é igual. Mas o que deve ser feito? Qual que é a orientação que está aqui na nossa frente? Cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. E ninguém julgue ninguém. Eu acredito que todos nós devemos e estamos fazendo isso, celebrando um só. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Nenhum desses dias é para celebrar nada. Nós estamos apenas agradecendo a Deus. Eu aproveito as oportunidades. Antes eu era muito ortodoxo. Não, esse negócio de dia de pai, dia de mãe, eu fiquei anos sem dar... Ô pai, feliz dia dos pais. Anos sem fazer isso. Sabe qual foi a consequência disso? A pior possível. Mas você é nova criatura, não tem nada com isso. Mas peraí, eu não estou fazendo nada de errado.
Eu estou apenas falando, pai, hoje o mundo fala que é o seu dia. Feliz Dia dos Pais para você. Mas me fala qual é o mal disso? Qual é o mal que eu tenho de fazer isso? Hoje é Dia das Mamães, vamos orar pelas mamães? O mundo está comemorando. A gente sabe que até uma coisa comercial não existe orientação na Bíblia. Mas nós podemos aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus pela vida das mamães? Qual é o mal disso? Um faz diferença entre dia a dia. Outro fala, não, não pode ter isso. Então ninguém julgue ninguém. Ninguém julgue ninguém. Cada um siga. Pronto. Esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Veja como é que existem diferenças. E como é que a gente deve lembrar de que o respeito às diferenças é o que eu vejo estampado aqui. Aprenda a respeitar cada um. Não acho que você é melhor que ninguém. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Só tem um que nós devemos seguir o exemplo. Imitar. Imitai a Deus. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Ele estava imitando a Deus. E se alguém aqui pode dizer isso, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Não é fácil fazer isso. Quem aqui tem essa coragem de falar, sede meus imitadores, me imitem na minha forma de viver? Nós estamos aqui trabalhando isso. Estamos trabalhando. De alguma forma, hoje, o Senhor me dá a graça de estar aqui à frente. Eu tenho que tremer e temer aqui na frente. Para que eu possa ser digno de ser alguém que possa estar aqui à frente falando de Jesus. Mas muito mais do que falar de Jesus é viver. Por isso que se vivemos em espírito, andemos em espírito. E aí sim, vamos voltar lá em Efésios 5, versículo 8. Então, eu era trevas, agora sou luz. Ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo proveniente de Deus? E que agora você não pertence mais a você? Então, eu sou o templo do Espírito. O Espírito que está em mim, a Bíblia fala, o Senhor está dizendo que existem coisas que devem fluir de mim. Porque o Espírito está em mim, então deve fluir de mim o quê? Bondade, justiça e verdade. Isso deve fluir de mim. Deixa eu colocar de novo. Isso deve fluir de mim. O quanto isso está fluindo de mim. Aí eu entendo um processo chamado de santificação que acabamos de ver. Tem pessoas que, por falta de ouvir mais ou se dedicar mais a ouvir a palavra, a cultuar, a ter uma rotina espiritual saudável, ele vai ficando fraco na fé, débil na fé, enfermo na fé. E esses frutos, muitas vezes, eles não são tão fluentes, não são tão evidentes, mas tem graça. Você nasceu de novo? Então, meu amado, eu sei de uma coisa, e tenho aprendido isto. Filho de Deus não dá ré. A vida não é para trás. A vida é para frente. E eu vou mostrar isso na palavra de Deus, que às vezes ajuda a gente a pensar. Faz uma reflexão aí. Como é que está desde o dia que você nasceu de novo até hoje? O teu amor pela igreja aumentou? O teu amor por mim aumentou? O teu amor pelo evangelho aumentou? O teu amor pela comunhão com os irmãos tem aumentado? Esse é um termômetro importante. Porque senão, a gente passa a viver uma rotina. Isso não é saudável. Eu não quero acreditar que nós estamos vivendo uma rotina. Eu não vivo uma rotina, amados, em nome de Jesus. Cada culto para mim é especial. Cada momento de nos reunirmos aqui é tremendo. É algo sempre novo que renova, que sempre traz novo. A vereda dos justos, deixa eu traduzir aqui. A vida da nova criatura. O caminhar da nova criatura. O tempo que ele estiver aqui na terra como nova criatura é como a luz da aurora. Então precisamos aprender um pouquinho aí. Eu acredito que todos aqui sabem o que é aurora. Acho que os meninos aí que estão na estrada sabem bem o que é aurora, né? Quando a gente vai ver o raiar do dia. A luz chegando. A luz chegou. A luz chegou. E aí, olha que bonito. Que ela vai brilhando mais e mais. Até ser dia perfeito. Eu vou dizer para você o que é o dia perfeito. É o sol do meio-dia. Olha que ele está iluminando tudo lá em cima. Então, a nossa vida é esta. É para frente. É mais e mais. Vai brilhando. Esse é o processo chamado santificação, que a gente vai, crescendo. Os frutos do Espírito vão fluindo cada vez melhor, cada vez mais evidente. É assim que funciona a nossa vida. E aí tem um outro texto que fala de uma maneira muito bonita. 2 Coríntios 4, versículo 13. Olha que bonito que está escrito. Temos, porém, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Aqui fala muito sobre batismo, né? Eu criei, então eu falei. Eu creio, então eu testemunho. Nós não cremos e testemunhamos? Da mesma maneira. Agora o versículo, sabendo que o que ressuscitou o Senhor, Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. E aí fala, os que creram, chegará o grande dia.
em que haverá a ressurreição de todos, menos aqueles que foram arrebatados, né? Agora é onde eu queria chegar. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Santificação. E o verso 16 vai falar como? Por isso não desfaleçamos. Ainda que o nosso homem interior se corrompa, ainda que a gente vá envelhecendo, que vai passando os dias e tá tudo bem assim mesmo, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco a força, assim é a vida. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e dizer assim, ó. O Senhor me fez dele. O Senhor me lavou do sangue de Jesus. Eu sou dele. Pertenço a ele. Então eu devo ter um desejo natural de buscá-lo mais e mais. Um desejo natural de cultuá-lo. Um desejo natural de me reunir com meus irmãos para adorar a Deus, para agradecer a ele. Isso deve ser uma forma muito especial na nossa vida para que nós possamos refletir o quanto amamos a Deus. Eu vejo que amar é uma forma de agir. Como é que eu demonstro amor por alguém? Eu vou demonstrar amor por alguém quando eu vou até ela, quando eu realmente demonstro isso, olhando, tocando ou agindo em favor dela. Lembra de Jesus? Quando ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E agora a Bíblia fala que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, isso deve ser natural. Respeitando cada um. Mas deve ser natural. Deve ser uma coisa gostosa na nossa vida. Eu vou me reunir hoje. Quer ver, ó? É assim que nós estamos aqui hoje de manhã. Salmo 122, verso 1. Eu espero que sim. Eu desejo que sim, ardentemente. Que assim seja. Que o que motivou a minha vinda aqui hoje, qual foi? O que foi? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Prazer. Porque esse é o sentido correto da nossa caminhada. Como é que eu sei que eu estou agradando a Deus? Olha que pergunta boa. Como eu sei se eu estou agradando a Deus? Aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu preciso eu mesmo ter um discernimento claro sobre se o que eu estou fazendo agrada a Deus. É fácil isso? Eu vou dizer para você, não é. Não é tão fácil. Porque isso envolve uma coisa importantíssima. Para que eu saiba aprovar o que agrada a Deus, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus. Quando eu conheço e estou colocando em prática aquilo, eu sei que aquilo agrada a Deus. Vou dar um exemplo. Eu estarei agradando a Deus se eu for o cabeça da minha esposa, responsável pela minha família, um provedor, um protetor, que está amando, guardando, respeitando a família. Eu tenho certeza que isso agrada a Deus. Eu estarei aprovando que isso agrada a Deus se eu sou uma esposa submissa, Ézer, auxiliadora, aquela que edifica a casa com as suas mãos com sabedoria, que se preocupa com a criação dos seus filhos, com amar o seu marido, a ser aquela que edifica a sua casa, eu tenho certeza que sim. Eu estarei aprovando que isso agrada a Deus quando eu, no meu trabalho, estou ali sem reclamar de patrão, fazendo de coração, fazendo com toda a minha força, sim. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos conhecer mais. Precisamos ter o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, para que eu possa, então, ter ela guardada dentro de mim, para que eu possa, na minha caminhada, colocá-la em prática. E assim eu vou tendo a aprovação de que isso agrada a Deus. Eu sei que isto agrada a Deus. Ou, melhor, talvez mais importante, eu sei que isso não agrada a Deus.